Ao longo dos anos, Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, se estabeleceu como um dos artistas mais bem-sucedidos e queridos de todos os tempos. E embora muitas pessoas pensem que The Rock é apenas uma marca perfeita, que abandonou a luta livre e foi acolhido de braços abertos no mundo do cinema, essas pessoas estão muito enganadas. Cada vez que ele entrava em uma nova indústria, ele era rejeitado e precisava provar o seu valor. Muitos de vocês conhecem The Rock por meio de suas raízes na luta livre. E mesmo que ele nunca tenha imaginado seguir essa carreira, Dwayne Johnson literalmente nasceu para ser lutador. Seu pai, Wade Douglas Bowles, foi um ex-lutador profissional que lutou sob o nome de Ring Rock Johnson no final dos anos 60 até meados dos anos 70. Ele foi uma grande estrela na Califórnia. Rock lutou nos anos 80, onde ele e seu parceiro Tony Atlas foram os primeiros campeões negros de duplas da história do WWE. Mas não foi apenas seu pai que tinha raízes na luta livre. A mãe de The Rock, Ata, foi adotada pela família de luta livre samoana mais icônica de todos os tempos, a família Anoa'i. Parecia que seu destino já estava traçado desde o momento em que ele nasceu. No entanto, The Rock não queria ser um lutador. Quando estava crescendo, Dwayne se mudou muito durante sua infância. Ele passou brevemente sua infância na Nova Zelândia e depois se mudou para os Estados Unidos. Quando tinha 12 anos, ele se mudou para o Havaí, onde a família de sua mãe vivia. Foi aí que as coisas ficaram difíceis para ele. Ele disse que seu pai estava trabalhando menos, o que os deixou na pobreza extrema, e levou a muitas brigas familiares. Desde muito jovem, ele percebeu como seria instável financeiramente em uma carreira na luta livre. Frustrado por ser pobre, ele começou a roubar e acabou sendo preso. Ele começou a brigar com crianças na escola e se tornou uma criança muito raivosa. Aos 13 anos, ele estava perdido e sem orientação, então a família se mudou novamente para outro estado. E nesse ponto, Dwayne já estava na 4ª escola em apenas 3 anos. Dwayne sempre estava na sala do diretor nas escolas, sempre se envolvia em brigas e pequenos delitos. Antes dos 17 anos, ele foi preso várias vezes por brigas, furto e fraude de cheques. Sua vida estava caminhando para o fracasso, até que um professor mudaria sua vida para sempre. Esse professor, chamado Jody Quick, que era treinador de futebol americano da escola de Dwayne, pediu a Dwayne para jogar futebol pelo time da escola. No campo de futebol, Dwayne encontrou a estrutura e disciplina que faltava em sua vida, e Jody se tornou a figura masculina forte de que Dwayne precisava, já que seu pai, Rocky, geralmente estava longe trabalhando. Com seus 1,93 m e 104 kg, Dwayne causava estragos na linha defensiva. Ele se apaixonou pelo jogo, pois deu propósito à sua vida. O treinador Jody o chamou e disse: "Escute, sua família não tem dinheiro, suas notas são médias. Se você quer sair dessa cidade e ter uma vida diferente, o futebol é o caminho." A mentalidade de Dwayne deu uma reviravolta completa, passando de um criminoso rebelde a um jovem completamente focado e determinado, totalmente obcecado em ter sucesso. Ele se tornou um atleta de 3 esportes: futebol americano, luta livre e atletismo. E apesar de seu talento na luta livre, futebol era onde o coração de Dwayne estava. Dwayne jogou por apenas 2 anos, mas chamou a atenção de várias universidades. Ele era rápido, forte e trabalhava mais duro do que qualquer um. No entanto, antes de poder jogar sua primeira partida, ele sofreu uma lesão no ombro, o que fez com que os treinadores mudassem o seu foco para outro jogador. Ao longo dos anos, Dwayne passou por 4 cirurgias no joelho e por isso ele encerrou sua carreira em Miami, pois nenhum treinador da NFL queria arriscar em contratá-lo. Mas por sorte, um time canadense deu a ele uma outra chance. Ele estava ganhando $250 canadenses por semana, o que é basicamente igual ao salário mínimo. Mas não durou muito. Apenas 2 meses depois de assinar com o time, ele foi dispensado. Dwayne retornou para casa em Tampa em 1995, com $7 no bolso e nenhum futuro aparente. Ele realmente achava que a NFL seria sua carreira, então caiu em profunda depressão quando percebeu que seus sonhos não se concretizariam. A única opção de backup era a luta livre. No entanto, a instabilidade financeira e as constantes viagens por causa das lutas destruíram sua família e sua infância.
Por isso seu pai não queria que ele seguisse o mesmo caminho, mas Dwayne não tinha mais opções, e eventualmente seu pai cedeu e decidiu treiná-lo em 1996. Dwayne começou sua carreira na luta livre profissional. Ele levou menos de um ano para ser contratado pela WWF. Por razões óbvias, ele era filho e neto de duas lendas da luta livre. Ele não precisou passar tanto tempo nas ligas amadoras como outras pessoas. Por ser filho e neto de lutadores conceituados, Dwayne foi promovido como o primeiro lutador da terceira geração do WWF e foi fortemente impulsionado, apesar de sua inexperiência na luta livre. No entanto, os fãs não o aceitaram de braços abertos. Os fãs da WWF ficaram cada vez mais hostis em relação a Dwayne, que se apresentava como Rock Maivia. Eles cantavam músicas com os dizeres "Morra, Rock, morra!" em praticamente todas as suas lutas. E como muitos de vocês sabem, a luta livre é roteirizada e os resultados são predefinidos. É como um reality show de ação ao vivo. Mas uma coisa que não é falsa na luta livre é o envolvimento dos fãs. Os lutadores conquistam sua base de fãs por meio de sua imagem ou personalidade mostrada no microfone. Se os fãs não gostam de você e os roteiristas do show não conseguem encontrar uma maneira de conquistá-los, você perderá o seu emprego. Rocky era um cara bom, de aparência limpa e feliz, mas que não estava conquistando o público. Após perder seu campeonato intercontinental e sofrer uma lesão legítima no joelho, Dwayne desapareceu da televisão por meses. Mas ele não ia deixar os roteiristas da WWF arruinarem suas chances de se tornar uma estrela. Era hora de uma reformulação. Em agosto de 1997, ele retornou para as lutas, mas dessa vez com uma postura visivelmente mais agressiva, atacando a plateia sempre que eles os vaiavam. Ele abandonou o nome de Rocky Maivia e passou a se referir a si mesmo na terceira pessoa, como The Rock, ou A Rocha, na tradução literal. Ele oficialmente se tornou um heel, termo usado na luta livre para descrever um lutador que apresenta um vilão ou age como um antagonista. Agora, retratando um narcisista obcecado com si mesmo. The Rock regularmente insultava a plateia, outros lutadores e entrevistadores sempre que tinha a chance. O personagem funcionava porque era natural para ele, e não demorou muito para a plateia começar a se apaixonar por sua nova persona. Na época, ele ainda não sabia, mas já estava se preparando para Hollywood. De 1997 a 2002, The Rock se tornou um fenômeno, apelidado de o campeão do povo. Ele era, sem dúvidas, o lutador mais amado da indústria. Com sua única sobrancelha levantada, suas inúmeras frases marcantes e seus trejeitos exagerados, The Rock se estabeleceu como o homem mais eletrizante no entretenimento esportivo. Nesse ponto de sua carreira, The Rock havia superado o legado de qualquer pessoa em sua linhagem, tornando-se um dos campeões mais condecorados da história da WWE. Além disso, nos primeiros anos 2000, a luta livre estava em seu auge em audiência e classificações. The Rock, sendo o lutador mais carismático e comercializável na época mais popular da história da luta livre, era uma tempestade perfeita que mudaria sua vida para sempre. Ele imaginava que a transição da luta livre para a atuação não seria tão difícil, afinal, a luta livre é atuação, e na maioria das vezes é ao vivo, então você só tem uma chance. Ele começou a se aventurar na televisão com participações especiais em vários programas de TV populares. Na época, após sua estreia na SNL, um dos críticos de cinema mais respeitados de todos os tempos, Roger Ebert, disse: "Você já conheceu The Rock? Esse cara vai ser uma grande estrela de cinema. Ele deveria sair da luta livre o mais rápido possível." E não é que ele estava certo? Em 2001, Dwayne fez sua estreia no cinema em O Retorno da Múmia, que arrecadou cerca de 435 milhões de dólares das bilheterias. Apesar de ter apenas 15 minutos de tela, Dwayne recebeu 5,5 milhões de dólares por sua interpretação do Escorpião Rei. Esse salário lhe rendeu lugar no livro dos records, com o maior pagamento para um ator inexperiente.
Isso mostra o quanto a sua marca valia. Ele reprisou seu papel como Escorpião Rei em seu próprio filme no ano seguinte, arrecadando mais de 180 milhões nas bilheterias. No entanto, os fãs de luta livre não estavam felizes com seu novo sucesso em Hollywood. Quando ele retornou à luta livre no verão de 2002, recebeu uma resposta negativa da plateia durante sua luta. Isso deixou um gosto amargo em sua boca e The Rock desapareceu da luta livre por mais um ano. Para piorar as coisas, seu filme de 2003, Bem-vindo à Selva, que por sinal se passa na Amazônia brasileira, foi considerado um fracasso, já que o filme não teve lucro. Isso o deixou em dúvida, inseguro sobre qual carreira seguir. Seu coração ainda estava na luta livre, mas ele precisava de uma nova reformulação, e foi exatamente isso que ele fez. Em 2003, The Rock voltou a ser um vilão e começou uma nova persona chamada Hollywood Rock. Com uma aparência nova e a cabeça raspada, sua nova persona como um atleta arrogante de Hollywood que despreza a comunidade da luta livre lhe rendeu muitos inimigos. Mas dava pra ver que ele estava se divertindo e não tinha medo de se entregar totalmente a esse personagem. Eventualmente, ele conquistou o público por causa de seu carisma e piadas hilárias, além de ser uma lenda nesse ponto, tornando-se difícil fingir que o odiavam por muito mais tempo. Infelizmente, isso foi tudo muito passageiro. O contrato de The Rock com a WWE terminou em 2004 e ele se aposentou silenciosamente, sem fazer um grande anúncio. Essa decisão permitiria que ele iniciasse oficialmente sua carreira de ator em tempo integral. Embora Dwayne fosse uma superestrela, ele teve dificuldades em encontrar sucesso no início como ator. De 2004 a 2006, ele estrelou Rastros de Maldade, que foi bem sucedido pelos fãs, mas odiado pelos críticos. Percebendo que sua carreira estava em perigo, ele decidiu mudar sua persona pela terceira vez. Agora, ele assumiria o papel de Gigante Gentil, mais voltado para o público infantil, com filmes como O Plano Perfeito, da Walt Disney, Do Céu ao Inferno, além de A Fada dos Dentes, todos os quais arrecadaram mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias. O único problema desses filmes é que ele não estava realmente atuando. The Rock é na verdade conhecido na vida real por ser uma pessoa muito legal, amigável e solidária. Então nesses filmes ele estava apenas sendo escalado como ele mesmo. E o que ele queria realmente era estar em filmes de ação, afinal ele é o The Rock. Ele decidiu mudar sua imagem e dar início à sua quarta reinvenção. Ele raspou a cabeça completamente e ganhou uma grande massa muscular, tornando-se em um guerreiro mais robusto em vez de seu antigo visual de modelo esculpido. Ele passou a buscar mais filmes de ação, até chegar ao papel mais importante de sua carreira, Velozes e Furiosos 5, de 2011. Dwayne entrou na franquia que seria a chave para sua conquista de Hollywood. A franquia Velozes e Furiosos já era extremamente bem sucedida nesse ponto, e esse foi o auge até então, arrecadando cerca de 604 milhões de dólares nas bilheterias globais. Além disso, esse filme é amplamente considerado pelos fãs como o melhor entre os 12 filmes da franquia. E isso era exatamente o que The Rock precisava para impulsionar sua carreira. De 2012 a 2016, Dwayne teve que provar ao mundo que estava aqui para ficar. E a partir daquele momento, Dwayne estrelou em vários filmes de ação bem-sucedidos e conquistou o coração dos fãs do gênero, sendo considerado o ator com maior bilheteria do cinema, com seus filmes arrecadando ativamente 1,3 bilhão de dólares em todo o mundo. The Rock estava recebendo papéis principais em filmes de ação a cada ano. Agora, oficialmente, Dwayne Johnson estava consagrado a uma verdadeira estrela de ação. Ao longo de 15 anos em Hollywood, Dwayne construiu uma reputação de ser um funcionário trabalhador e confiável, em um ambiente em que atores notoriamente chegavam atrasados no set ou compareciam intoxicados e de ressaca. Outros simplesmente agiam como divas. Dwayne conseguiu se manter focado e concluir todas as suas tarefas, chegando ao trabalho no horário e se dando bem com todos os outros membros do elenco e da equipe. Naquele ponto, The Rock era o empregado dos sonhos de todo produtor e diretor. O diretor Brad Peyton, que dirigiu The Rock 3 vezes, disse que todo cineasta deveria tê-lo em sua equipe. Dwayne é um daqueles caras em que você apresenta um desafio e ele vai ter sucesso, não importa o que aconteça.
Quando eu preciso que Dwayne faça algo difícil, eu tenho certeza que ele vai fazer. Diretores podem pedir para ele refazer uma fala 15 vezes e ele simplesmente o faz, sem questionar, sem brigas. Ele está animado para trabalhar e traz uma energia positiva ao seu redor. Essa é uma das principais razões pelas quais ele é escalado para tantos filmes. Quando você combina sua ética de trabalho, sua simpatia extrema e a falta de atitudes problemáticas em uma equipe de pessoas altamente eficientes por trás, o que você obtém é a maior dominação de Hollywood de todos os tempos. The Rock então fundou a Seven Bucks Productions, um estúdio cinematográfico que realmente ganhou um impulso por volta de 2016 e 2017. Seu estúdio de produção cria a visão para um filme em que The Rock é o protagonista. Como eles conhecem seus pontos fortes e fracos como ator, eles podem escrever os roteiros e produzir as cenas de uma maneira que o beneficie ao máximo, o que geralmente resulta em remakes de filmes antigos ou o uso de marcas reconhecíveis. Foi assim que ele produziu e atuou em vários filmes populares, como o recente Black Adam. The Rock transformou sua marca em uma máquina que utiliza a mesma fórmula em todos os filmes e lança 2 a 3 filmes por ano, gerando centenas de milhões de dólares. Enquanto isso, sua equipe está trabalhando em projetos de filmes de 2 a 5 anos no futuro, para que The Rock nunca precise ter momento em que ele não esteja filmando. De 2007 a 2022, eles lançaram 14 filmes, quase 3 blockbusters por ano, e tem dezenas de outros planejados para o futuro. Conseguir um papel principal como um super-herói ou um vilão é provavelmente a posição mais cobiçada na carreira de um ator. Atores da DC e da Marvel receberão elogios pelos próximos séculos por causa de seus papéis. Se você tem sucesso em um desses filmes, está garantido para a vida. E foi por essa razão que The Rock insistiu tanto no desenvolvimento do filme do Black Adam, antagonista do Shazam. Black Adam era para aparecer no filme de origem do Shazam, lá em 2017. No entanto, The Rock não gostou do roteiro que apresentaram para ele e pediu para que Adam tivesse o seu próprio filme separado. A Warner Bros. Confiou nele, tirou-o de Shazam e começou a desenvolver um filme solo de Black Adam, que seria produzido por sua própria companhia, a Seven Bucks Production. Acontece que a produção de Black Adam foi cheia de altos e baixos, com muitos atrasos na produção e vários desentendimentos entre The Rock e o resto da equipe contratada pela Warner Bros. Essa foi a primeira vez que se teve notícias de The Rock tendo problemas com uma equipe em um set de filmagens. A esse ponto, as pessoas começaram a se perguntar se The Rock não estava deixando seu ego subir a cabeça. Talvez The Rock não fosse a melhor escolha para esse papel. Talvez seu ego esteja finalmente cobrando seu preço. Ele também teve uma briga pública com Vin Diesel, que o levou a sair da franquia Velozes e Furiosos durante as filmagens de Velozes e Furiosos 8. The Rock insinuou problemas nos bastidores em uma postagem no Instagram que posteriormente foi deletada. Ele criticou alguns de seus colegas de elenco masculinos, o que desencadeou uma disputa entre ele, Tyrese Gibson e Vin Diesel. Quando o filme foi lançado, os espectadores perceberam que suas cenas foram filmadas de maneira a indicar que eles talvez não estivessem no set ao mesmo tempo, o que era verdade, eles nunca estavam juntos no set. Vin Diesel, posteriormente, tentou fazer as pazes e reintroduzir The Rock na franquia Velozes e Furiosos. No entanto, Dwayne, embora se arrependa de ter feito aquela postagem inicial no Instagram, recusou a oferta e deixou claro que seu tempo com a franquia havia acabado. Isso levou muitos a acreditar que The Rock está começando a se afastar de qualquer projeto em que ele não tenha o controle total. Ao mesmo tempo, talvez ele mereça ter o controle. Em apenas 5 anos, a Seven Bucks Production gerou 3,3 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Dwayne Johnson está determinado a trabalhar mais do que qualquer um que queira competir com ele. Todo esse sucesso não lhe foi dado de mão beijada. Ele não teve sorte. Ele veio do nada. Foi rejeitado e fracassou em todas as indústrias em que começou. E em vez de se lamentar, ele fez o oposto. Ele remodelou sua imagem várias vezes, desenvolveu uma ética de trabalho incrível, traz energia positiva para todos ao seu redor e evita controvérsias ao máximo.
É verdade que ele não se desafia criativamente, mas ele se mantém no que é bom e no que os fãs esperam dele. Aos 51 anos de idade, ele adquiriu uma máquina de 800 milhões de dólares que continuará a funcionar a seu favor por muitos anos. E construiu tudo isso com suas próprias mãos. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que você acha de The Rock. Até a próxima!